Gente, é assim, é 100% tratamento no seu caráter. É 100%. Não estou falando groselha. Luta no casamento. Pode ver, tem orgulho, não está se rendendo, não está se ajustando na sua responsabilidade, no seu papel. E eu não estou falando com a esposa, papel que Deus determinou. Eu tive que rever várias vezes, porque várias vezes eu fui orar indignado para Deus matar minha esposa. Tipo assim, uma oração desse tipo. E Deus quis me matar. Quantas vezes, agora sem zoeira, quantas vezes eu fui orar indignado, Senhor, mas ela falou isso, e não sei o quê, olha Deus, pedalando na bicicleta então, porque a minha raiva eu já vou na bicicleta, e fico lá, né, no médico, né, dentro de casa, já suando, e fico lá, Deus, ela me dá muita raiva, olha só, ela, é como se Deus ficasse assim, tá, agora vamos para os pontos importantes, e você, que tá assim, tá assado, aí, gente, eu me rendo. Pode perguntar para ela, faz lá uma auditoria. Faz lá uma auditoria. Eu vou lá, deixa aqui o negócio. Dou beijo e tudo mais. Mas não foi ela que me convenceu. Foi Deus, eu fui para Deus. Agora, se o homem não vai para Deus, eu vou dizer uma coisa, a profecia de casamento, assim, não tem. É só no filme. Aí você fica lá. Eu tenho um cavalo em casa. Gente, eu falo realidades que eu vivo diariamente com gente. Eu tô falando de casamento real. Tem mulheres que ligam pra gente e falam assim, pai, eu não aguento mais, eu vou matar esse homem, eu não aguento mais. A gente já sabe já. Vocês estão rindo de coisas que é real. Ei, meu irmão, esse mundo não é fácil, não. E as pessoas ficam desesperadas, querendo resposta. Não, pastor, tem uma pessoa falou assim, pastor, se o senhor não orar hoje, ele não mudar, eu largo ele hoje. Eu falei, ô, louco. Peraí, não foi eu que escolhi, não, ei. Calma aí, agora tu joga a bomba em mim? Depois que você mata, que você rouba, que você agora... Ah, não, pastor, agora você faz um milagre. Ei, peraí, sou pai de santo, não, ué. Tem responsabilidade de cumprir um bom combate, de viver o que a profecia. Deus me deu uma profecia que eu teria o melhor casamento. Eu falei, vou abraçar esse aqui, meu irmão. E lutei. E eu vou dizer, antigamente era café do Sérgio, hoje está um pouquinho melhor, é do Starbucks, mas eu dei o meu jeito. E graças a Deus também que ela não é apreciadora de café, então é chá. Então, meu irmão, eu vou no mercado, estava lá no Costco, eu passo na prateleira de chá e falo, olha amor, o chá. Nossa, ela gosta de camomila. Eu falei, pega o camomila. Chá, gente, olha só, graças a Deus que ela estava na prateleira, você já viu no Costco, tem umas prateleiras ali que tem uns brilhantes. Gente, eu vi um brilhante de 1 milhão e pouco lá. Eu falei, Fê, vamos lá ver o chá logo? Ela sabe disso, cara. Ela ri. Eu já tiro logo. Não tem como bater. Nossa, fala que lindo, amor. Você fala, nossa, que lindo. Aí você espera um pouquinho. Nossa, é muito lindo mesmo. Fê, nossa, você viu lá? Tem umas amostras para comer de graça. Eu ensino na prática, né? Vida de Deus. E eu luto pelo meu relacionamento. Quando eu entendi isso, gente, eu estou falando que eu me converti em 2010. Em 2011, eu sentei na cama e falei assim, ó, sem brincadeira, foi essa conversa. Eu sempre falei que eu ia embora de casa. Sempre disse que não ia terminar o casamento. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu vou usar a frase do Zagalo. Vai ter que me engolir agora. Eu falei isso. Porque não vai existir mais no nosso relacionamento a palavra divórcio. Nós vamos morrer juntos, se matar junto, mas agora nós morremos juntos, mas nós não vamos largar. Você está entendendo? Foi a primeira brecha que eu fechei. A porta aberta do fundo. Fechei a porta. Falei, ninguém sai lá. Nós vamos se quebrar o pau aqui. Vai ser o UFC. Entendeu? Eu sou o Anderson Silva. Cuidado. Nós vamos quebrar o pau aqui.
É isso mesmo. Bora. De lá para cá, não saiu da minha boca a palavra de divórcio. E era o que eu mais falava. Hoje eu posso dizer que eu tenho o melhor casamento da minha vida. O melhor. Mulher econômica, não gasta dinheiro, economia, coisa linda. Eu tenho o melhor casamento, mas eu tive que persistir. Porque cada encontro que eu ia servir, eu escutava: Deus é o melhor para mim. E eu chorava. E cada palavra liberada no culto que eu estava, sentado aí, sem pretensão nenhuma de ser pastor, nada disso. Eu sentava e olhava, Deus falava. Eu ia para Deus, e quando Deus falou comigo, olha só, Jacob. Quando ele está bravo, ele me chama de Jacó. Ó, Jacó. Antes dela ser tua esposa, ela é minha filha. Se você mexe com ela, você mexe comigo. Essas coisas foram entrando em mim. O respeito que eu tenho que ter por ela é o nível do respeito que eu tenho que ter por Deus. Meu irmão, se mexer com a Radassa, cara, brota um leão de mim, não sei da onde. E se mexer com a filha de Deus, brota um leão da onde? Escute, quando se perseguia a igreja, Paulo fazia isso. Jesus apareceu para ele e falou assim: porque você me persegue? Paulo não estava perseguindo Jesus, estava perseguindo a igreja de Jesus. É por isso que tem gente que fica falando mal da igreja. Eu fico de boa, cara, quieto, cara, porque logo depois ele vai ser como eu, falava mal, agora está no púlpito. Tem alguém que já falou mal de pastor? Levanta a mão. Pode levantar a mão. Vai. Vai. Levanta a mão. Talvez você é o futuro pastor. Quem já falou mal de mim? A Amanda levantou a mão, velho. Desejo pastoreamento para você. Profético, missões, África, Nepal. Quem sabe um Irã. Uma Coreia do Norte, a China, para você fazer missões. Não estou profetizando, tá, irmã? Eu falei, quem sabe? Abre a sua boca. A mãe repreendendo. Amém, mãe. Amém. Que seja feita a vontade de Deus. 2 Reis, capítulo 3, a Bíblia diz assim. Abre aí a Bíblia, gente. Quero avisar os irmãos que aqui não é stand-up, não, viu? É culto. Fala, Deus tem o melhor para mim. Vou mostrar para vocês que Deus tem o melhor para você, amém? Mas você vai ter que fazer o quê? Combater um bom? Viu, meu irmão? Deus tem o melhor para você. Você fugiu. Você fugiu por muito tempo. Mas Deus está chamando você de volta. Eu nem sei que tu é, meu irmão, mas Deus tem uma chamada para você. Ele vai confirmar diariamente isso no seu coração. Devia até com o microfone na mão. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 3, verso 14. Vamos, Vigílio, ajuda eu a pregar, Vigílio. Olha aí, ficou bom para ler aqui, ó. Então Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, a quem sirvo, se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá, eu não olharia para você, nem mesmo lhe daria atenção. Vai. Essa é a NVI, varão? Ok. Eu vou ler aqui porque eu não gosto de falar de costa. Pode deixar aí, varão. O pessoal ver. Qual verso que eu estou? 15. Chorou gritando, não, aqui ó, curvando sobre, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros de cavaleiros de Israel. Agora vamos lá, 15. E Eliseu lhe disse:
traga um arco, algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco com suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs em suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse, para abrir a janela que dava para o leste e atirar. E o rei o fez. Então Eliseu declarou, esta flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus e Afeque. Verso 18. E em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear E ele golpeou... É 13, gente. Ah, estava errado aqui, né? Por isso que eu achei estranho a versão. É porque eu não gosto de 13. Verso 18, gente. Desculpa aí, gente. Verso 18. Não, vai pro 18 logo, vai. Não vai dar tempo, não. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão quantas vezes? E parou. E o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar o Síria e a destruiria completamente. Mas agora... Gente, que duro foi essa realidade de Israel. Israel vivia já esse conflito há muitos anos, há muitas gerações. O profeta Eliseu já estava morrendo e Joás, aqui que era o rei de Israel, ele já estava desesperado. Então Eliseu vira para ele, libera uma profecia, libera uma palavra. Então veja bem, a palavra de Eliseu era uma palavra para eles vencerem de uma vez e completamente o exército. E aí quando ele fala, então agora você vai dar flechadas ao chão. O rei, ele dá só 3 vezes e ele para de flechar o chão. E o Eliseu, indignado, fala, o que é que você está fazendo, cara? Você só flechou 3 vezes, poderia flechar 5 ou 6 e você venceria completamente. Esse é o momento de um ato profético, um profeta falando com o rei, direcionando algo que é sobrenatural e fora do comum. É normal profecia ser assim. Chamar a existência coisas que não são para que sejam. E ele diz, flecha. E ele flechou só 3 vezes. E ele recebe uma exortação. Então escute algo. O que acontece não é só você seguir uma instrução. É sobre você persistir, seguir sem parar, até que Deus fale, pare. Tem gente que começa um pouco e para. Tem gente que inicia o curso e para. Recebe a profecia. Ah, você vai ser um profeta, um missionário. Primeira luta financeira, desiste, para. Não continua flechando. E aí não vence o inimigo completamente. Veja bem, uma coisa que eu aprendi rápido foi que quando Golias caiu ao chão, diante de uma pedrada no meio da testa dele, o próprio Davi foi lá e degolou ele, para não ter nenhum respiro mais de aquele inimigo ou problema levantar de novo, ir até o fim. Nós precisamos entender que as profecias do Senhor quer que nós iremos até o fim. Precisamos ir até o fim, insistir naquilo que Deus falou para nós, insistir naquilo que Deus profetizou sobre nós. É por isso que a Bíblia diz para nós julgarmos a profecia, porque uma profecia tem que dar destino. Então se você duvida daquela profecia, você precisa jejuar e orar por ela, porque a partir do momento que você falou, Deus falou comigo, você tem que ser alguém que combata atrás da profecia, para que você tenha vitória. Este rei infelizmente recebeu uma profecia, recebeu uma palavra, era para ter uma vitória completa, mas ele não insistiu em permanecer e fazer até que Deus falasse, para. O profeta ficou indignado, por que você fez isso? Então tem muita gente que não vive a profecia, porque começa, não acredita em mais. Eu tenho que acreditar para ir mais. Eu tenho que avançar. Então esse princípio é eu ser persistente. Ele fala, você deveria ter ferido o chão 5 vezes. Então escuta só, Deus não encerra os ciclos, é nós que encerramos.
E ali você pode ver que ele estava exposto a avançar, e ele parou. Então a bênção parou. Então é preciso eu e você ter esse entendimento. Que Deus não melhora mais ou menos. Deus não restaura casamento mais ou menos. Deus não é o Deus do mais ou menos. Quando Ele fala, Ele cumpre. Quando Ele disse, o céu foi criado, a terra foi criada. Quando Ele disse, está consumado, foi um decreto, está consumado. Ele venceu a humanidade pela sua entrega, pela sua morte. Ele foi até o fim. Me perguntaram no bump aqui, Chico, não sei se você estava. Pastor, o que é sucesso ministerial? Olha que pergunta doida. Sucesso ministerial? Pergunta para Jesus. Qual foi o sucesso ministerial de Jesus? A morte. Porque hoje as pessoas veem pastores viajando, isso aqui, papapá, fica iludido com isso aí. Ministério, sucesso ministerial, você cumprir o teu propósito de vida. E para isso, se tiver que você morrer na cruz, é isso aí. Senão, os coreanos que foram perseguidos e foram mortos, e os pastores agora que foram enforcados no Irã, eles não tiveram sucesso ministerial? É fazer a vontade de Deus o sucesso ministerial. É se importar com o que Deus pensa de mim. É se importar com o que Deus fala de mim. É se importar com o que Ele quer de mim. Aprendermos a nos mover por o que Deus fala, não pelo que eu sinto. Quanta gente movida pelo sentimento acaba abandonando o reino. Olha só que o livro de Timóteo é uma exortação para Alexandre e Himeneus. Porque, esses caras deixaram aqui para lá. Está dentro do mesmo texto que eu li. Mas você, Timóteo, você permaneça no que eu estou instruindo, nas profecias liberadas, combata um bom combate. Então, meu irmão, se eu quero viver uma vida em Deus e cumprir as profecias, eu não posso ter aliança com conforto. Eu não posso aceitar que está bom assim. Tem gente que se acostumou com o ruim. O seu casamento está ruim, meu irmão, não se acostume, lute. Mas lute as guerras das formas corretas. Tem gente que fala, vou meter o pé em tudo, vou deixar tudo, não quero mais nada. Tá bom, é você, suas consequências, sua vida, seu futuro. Ninguém tem nada a ver com isso. Pessoas têm problemas emocionais, querem nos culpar, nos responsabilizar, por botar a culpa em Deus. Não coloca a culpa em Deus porque você não machuca os seus joelhos em oração? É fácil responsabilizar os outros. Esse é maior... olha só, gente, isso aí é o caráter de Adão, é o maior fato que o Jardim do Éden existiu. Porque o que a gente mais vê é as pessoas transferindo responsabilidade. Ei, você pergunta, não, foi essa mulher que tu me desse. A mulher, não, foi a serpente. E ninguém é culpado de nada, ninguém é responsável por nada. Ei, você recebeu profecia. Eu vou dizer mais, tá? Gerar um filho no seu ventre, sua responsabilidade, isso é profético. Você tem que cuidar e combater o bom combate. Pode ver lá, é bebê chorando, é sem dormir, é sem comer. Aí começa a falar, ai Deus, não estou conseguindo orar porque eu tenho um bebê. Ao invés de cantar, dorme nenê, ora. Vai abençoando, vai fazendo a criança dormir, Senhor Jesus, Deus vai tratando agora. Quantas vezes eu fiz isso? Às vezes eu pegava a criança e sabia o que fazer. Eu, quão grande é o meu Deus. Foi a música que eu mais cantei. Cantarei. Eu não sei se ele chorava mais com a minha voz, assim. Na garrafa não, que é feio, meu Deus. Quem está entendendo? Agora eu pergunto, onde é que você parou? Onde é que você parou de flechar, meu irmão? Onde é que você parou? Onde é que você parou? Vai conversar um pouco com o Apocalipse. Tenha um contra vós, deixaste o primeiro amor. Arrepende-se, vê onde você caiu, se arrepende e volte. Veja aí onde você parou. Analisa isso, é sobre você mesmo. Olha só, hoje em dia, eu não me importo se você vem no culto e dorme. Não me importa. Se você não se importa com o que eu estou falando, eu não ligo. Antigamente eu sofria. Ai, a pessoa lá ficou olhando para mim bravo. Oh, Deus, ela nem presta atenção no culto. Hoje,
Na hora que me ligar e pedir, pastor, posso conversar? Não. Um dia eu vi um escritor, pastor, tem uma escola de sabedoria nos Estados Unidos. Muitos não gostam dele, outros gostam. Não vou falar o nome para não gerar motim. Eu gosto da sabedoria. Ele disse o seguinte, ele palestrou 2 horas. Eu vi ele em Israel, ele ministrando, é americano. Ele ficava mais ou menos uns 30 minutos beijando na Bíblia. Ficava assim, ó. Holy, oh, holy. E a gente ficava assim olhando para ele. Não vai pregar nunca. Aí ele ia lá, pegava o teclado e começava a cantar. Eu te amo, Espírito Santo. E ficava. Depois ele voltava. A gente ficava lá assim olhando para ele. Eu também amo, Espírito Santo. Esperando. Eu era novo convertido, 2011 isso. Aí ele. Open the Bible. Chap, falou o capítulo lá. Eu falei, rapaz, esse pastor é meio estranho. Comecei a ler o livro dele, um dos maiores escritores dos Estados Unidos. Ele, no livro dele, fala o seguinte: ele palestrou 2 horas, colocou os livros dele para vender lá no fundo, deixou os livros dele para vender tudo lá, tudo barato o livro dele. Eu tenho vários aqui no e-book. Aí ele falou que estava saindo, uma pessoa parou ele. Pastor, não era a igreja dele. Pastor, eu queria fazer uma pergunta e tal. Me fala sobre isso aqui, ó. Meu casamento tá assim, tá assado. Ele falou que o Espírito Santo tinha falado com ele já sobre isso. Ele falou assim, entendi. Me fala uma coisa, antes de eu responder você. Quantos livros você já comprou meu? Eu ainda vou comprar. Eu palestrei 2 horas. Tudo que eu sei está exposto ali. E você não se importa? Não vou te atender. Ele está errado, gente? Tem pessoas que não valorizam o que a gente ensina. Não perco mais tempo. Eu só quero andar com quem quer Deus. Quem quer viver para Deus. Jesus não ficou insistindo nada com ninguém. Concorda comigo? O livro de Tiago, capítulo 1, foi devocional da nossa leitura bíblica. Quem não está, a gente está fazendo um plano bíblico, está toda a igreja. Tiago, capítulo 1. Leia. Chucudai para você, crente. Tu vai ler o Tiago, capítulo 1 hoje. Leia lá e você vai ver. Então hoje é assim. Voltaremos para Deus e Deus voltando para nós. É o tema é o decreto desse mês, amém? Então, se Deus tem o melhor para mim, eu preciso buscar combater um bom? Eu preciso ver qual área da minha vida eu só estou flechando ou flechei e parei. Aonde foi que você parou? Foi na oração? Foi na leitura? Aonde foi que você parou? Se você só deu 3 flechadas, você não venceu. Mas hoje Deus está lhe dando a oportunidade de você continuar flechando, continuar sua vida espiritual e voltar aonde você parou e ser aquela pessoa dedicada às coisas do Senhor. Deus não chamou você para sobreviver. Deus chamou você para vencer. Diga amém. Eu vou falar o último texto, 2 Reis, capítulo 4. Segunda Reis, capítulo 4, verso 1 a verso 7. Nós precisamos considerar que as Escrituras e a Palavra de Deus, ela tem o poder de mudar nossas realidades. Amém ou não amém? Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição de cumprir aquilo que Deus determinou. Então, o primeiro ponto que eu falei com vocês foi que uma promessa sem reposicionamento não se cumpre. E a flechada, só 3 flechadas. Eu vou dizer, se contenta com o bom, esse é o segundo ponto.
não com o melhor. Então nós estamos aqui para, eu quero deixar você descontente com o bom e desejar o melhor de Deus. Então, esse último ponto, o milagre para quando a expectativa termina. 2 Reis, capítulo 4. Está escrito assim: certo dia, a mulher de 2 discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitos. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos, começou a encher as vasilhas que lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse. Ele lhe disse: vá, vende o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver. Essa mulher, ela procurou o profeta não por causa de dinheiro, gente. Ela procurou o profeta por uma resposta de Deus. Ela não ia imaginar que esse seria o desfecho da história dela. De que ela, pegando vasilhas, ia se encher de óleo, e aí, por decorrência disso, ela teria condições financeiras para pagar as suas dívidas e não se tornar escrava. Mas olha a realidade do texto. Algo que às vezes passa despercebido. A viúva, ela tinha uma dívida, ela tinha 2 filhos que estavam sendo ameaçados, ela tinha um recurso mínimo, era um pouco de azeite que ela tinha. E o que é interessante é que Eliseu não pede o que ela não tem. Isso é algo extraordinário. Deus sempre está iniciando algo na nossa vida ou gerando um milagre na nossa vida pelo aquilo que a gente já tem, não por aquilo que a gente não tem. Então é loucura hoje nós olharmos para o lado exterior das coisas para encontrar o que Deus quer usar ou o que Deus pode multiplicar. Então existe um sofisma em meio às famílias, sociedade, de tratar os de fora melhor. Então o copo que é separado para o visitante, né? A gente vem dessa cultura, né, do Brasil, do prato que é separado. Então a gente gera muita expectativa em outros de fora, outros cantores, outros pastores, outros líderes. Então a gente tem essa tendência de desconsiderar os que são da casa para considerar os que são de fora. A gente tem uma tendência a isso. Mas veja só o que Deus está falando. Deus está falando aqui no texto que Ele quer usar o que você já sabe. É esta esposa, é este marido, é este filho, é esta filha, é este salário, é esta condição, é este lugar. Mesmo que não seja o seu lugar, pode ser o start do lugar melhor. Nós temos que ter essa consciência que Deus, Ele é um Deus maravilhoso. Ele não está exigindo nada do que você não tenha. Então quando você fala: eu não consigo, não dou jeito, não sei a resposta, você está dizendo algo para Deus que é uma mentira, porque Deus vai utilizar o que você já tem. E eu quero dizer, o que você já tem é o melhor de Deus. Eu já tenho o melhor de Deus. Olha esse retro, é o melhor de Deus para mim. Vocês conseguem enxergar os textos? Eu vi a Fabiana no fundo com o bebê fazendo assim, tentando ver o que está escrito. Mas hoje são coisas que Deus vai nos abençoando. Então entenda algo. Deus quer usar o que você já tem. Só que dentro do texto Ele fala assim: vai nos vizinhos e você peça vasilhas, e não peça poucas, pega muita.
Gente, que loucura isso aqui. É loucura, eu não consigo ficar quieto, é loucura. Porque o nível da prosperidade, do milagre, dependia totalmente da expectativa dessa mulher que ela ia ter. Quanto mais vasilha, mais óleo, mais azeite. Olha só como um milagre, a bênção e o melhor de Deus é condicional àquilo que nós cremos, aquilo que nós temos como expectativas e aquilo que nós fazemos. Nós temos que parar de achar que tudo é não. Há uma expectativa de Deus em nós, não que Ele não saiba tudo que Ele vai fazer em nossas vidas, como Jeremias 19:11, mas tem que ter uma expectativa no seu coração, porque quando a vasilha acaba, o óleo para. Agora no verso 5 aqui tem uma coisa que eu quero terminar falando isso daqui. No verso 4. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta, derrame o azeite em cada vasilha e separando o que você for enchendo. Tem algumas versões colocando para trás. Veja bem aqui, não tem uma bacia aqui, essa bacia. Peguei essa bacia encheu. O que eu tenho que fazer? A primeira vazia foi o bom. A segunda vazia? Porque Deus, Ele te dá o bom. Mas Ele quer te dar o? Obrigado, Senhor. Eu sou muito grato pelo que o Senhor fez hoje. Obrigado pelo milagre, Deus. Obrigado. Eu agradeço, mas eu sei que o Senhor tem ainda mais para mim. Eu estou falando de expectativa do que Deus pode fazer. Porque nós estamos falando de um Deus que abriu o mar vermelho, fez sair pão dos céus, brotar água da rocha. Nós estamos falando de um Deus que limpou leprosos, curou os cegos. Nós estamos falando de um Senhor que Ele curou os surdos. Nós estamos falando de alguém que a nossa consciência não consegue explicar, porque Ele não pode nem existir. Ele é. Porque Ele é atemporal. Não se explica. E o que Ele pode fazer na sua vida? Então, quando eu olhei o texto e fico vendo a expectativa, a vasilha representa a fé, a expectativa, a visão, a vasilha representa o espaço preparado, o coração preparado. Então, nós falamos de óleo é prosperidade, óleo é riqueza, óleo é unção, óleo é poder, óleo é presença de Deus. Tem muitos significados, mas veja que as vasilhas representam espaço. Então, nós olhamos aqui que Joás, ele poderia ter obtido uma vitória, mas parou. A gente vai ver que a viúva parou trazer vasilhas e o milagre parou. Então nós temos que entender com esses textos que nessa aplicação da nossa vida, você não pode estar vivendo o último milagre. Deus fez, amém? Glória a Deus, o último milagre que Deus fez, mas eu não posso parar, eu tenho que avançar, porque Deus tem coisas ainda maiores, Deus tem coisas ainda melhores. Então gratidão não tem nada a ver com estagnação, gratidão é ser satisfeito. Eu sou feliz com o que eu tenho agora, eu danço na presença de Deus por causa da minha esposa, meus filhos, meu cunhado está aqui, eu me celebro a Deus pelas coisas que eu tenho, mas isso não representa estagnação. Eu sei que Deus tem fique de pé no seu lugar, Deus tem o melhor. E os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Escute, o que Deus busca é corações inteiros. O que Deus busca não é fé parcial. Você crê ou não? Deus tem o melhor? Deus tem o melhor para a sua vida. Então, coisas que a gente não pode dizer, já está bom. Não podemos dizer,
Se nós vamos viver, pode tirar essa música. Se nós vamos viver esse mês na presença dele, este ano, nós precisamos entender que as vasilhas é responsabilidade minha, flechar é responsabilidade minha, lutar é responsabilidade minha. Talvez você recebeu uma profecia de empreendimento, você tem que pelo menos começar a estudar sobre gestar o empreendimento, quais são as ideias. Nós precisamos nos mover. Deus quer abençoar. Escuta só, quando você entrega seu dízimo, Malaquias 3:10, a Bíblia diz que a janela do céu se abre. Então, representando a hermenêutica do passado, ele está falando de agricultura, colheita, prosperidade. Mas, meu irmão, adianta a chuva sem semente na terra? Adianta a chuva sem trabalho na eira? Adianta a chuva se você não preparou a terra? Não, nós temos que aprender o seguinte: as nossas ofertas, aquilo que nós fazemos para Deus, move o mundo espiritual, mas aqui nós temos que nos mover para que essa água caia e ela possa encontrar uma semente para germinar. Então, imagina só, você é agricultor e você está esperando a chuva, mas você não arou a terra, você não preparou e você não pôs semente. Então, por que muita gente não prospera? Porque ele larga tudo na mão de Deus. Larga tudo na responsabilidade de Deus. Não dá, meu irmão. Eu estou avançando ministerialmente, estou avançando espiritualmente. Então eu busco a Deus para que Ele libere coisas que eu não consigo fazer. Porém, no entanto, todavia, eu estou no ponto de estar flechando, estar pegando vasilhas. E hoje, essa manhã, é para isso. Meu irmão, você vai entrar no 26, você vai ficar orando para ter saúde. Tem gente pedindo saúde, mas enchendo a cara de Coca-Cola, de McDonald's. Como é que é isso? Não. Responsabilidades. Nós precisamos mudar a nossa mente. Nós precisamos entender que tem a parte que o Senhor faz e a parte que eu faço. Deus atende milagres na área da saúde, sim ou não? Tinha uma irmã que estava com um diagnóstico de com medo de ter câncer. Eu disse, não é câncer. E não é câncer. Quando o médico fez o exame, viu e falou, não, se dói, não é. Mas vamos esperar a resposta dia 20. Eu estou decretando, não é câncer. Porque Jesus nos curou de todo mal. Então eu creio que Deus opera em nossas vidas, mas nós não podemos ser relaxados ao ponto de não cuidar das coisas que Deus diz para nós cuidarmos.